Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sou a professora Maria, de espanhol, e darei continuidade de onde vocês pararam com o professor anterior. O conteúdo de hoje é pretérito indefinido ou pretérito simples. Como vocês já sabem, pretérito significa passado. Antes de darmos continuidade, de darmos início às nossas aulas, eu estou à disposição de vocês no WhatsApp para tirar todas as dúvidas de vocês referente ao conteúdo. Não importa se é manhã, tarde ou noite, tá? Sempre que possível, estarei respondendo, tirando as dúvidas de vocês. Após esse conteúdo, após essa aula, eu disponibilizarei, nossa, quase não sai, disponibilizarei um link para vocês fazerem atividades de fixação, tá? O link do Google Forms. Qual que é o conteúdo? Pretérito indefinido ou pretérito simples, tá bom? Então, o que é pretérito? É um tempo verbal que indica passado. O tempo verbal indica o momento em que se realiza a ação. Presente, pretérito ou futuro, neste caso, pretérito passado. Em espanhol, pretérito indefinido ou pretérito perfeito simples é um tempo verbal de modo indicativo, utilizado para ações já concluídas ou para uma ação ocorrida na metade de outra ação. Não entendi, tia Maria. Então, lembrando aí um pouquinho. Modo indicativo. Por que o modo indicativo? Porque nós temos três modos. Na gramática, né, o português tem, assim como o espanhol, três modos. Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. O modo imperativo, já o próprio nome está falando aí de imperativo, de manda, é um modo de uma ação para conjugar os verbos que indica uma ordem. O modo subjuntivo indica uma súplica, uma dúvida, uma incerteza, e o indicativo é o modo que está indicando, o próprio nome já fala, indicando a ação que está acontecendo no momento, ou seja, presente, passado ou futuro, né? Indica uma ação concluída. Vamos aos próximos slides para ficar melhor a explicação, para que vocês entendam melhor. Lembrando, gente, não fiquem com dúvidas, chamem a tia Maria, tire a dúvida no WhatsApp, eu estou aqui para isso. Então, gente, o uso do pretérito indefinido. Na língua espanhola, o pretérito indefinido é utilizado em duas situações, para indicar um fato passado já concluído, algo que aconteceu e não voltará mais a acontecer, né? Um passado concluído. Llegué a la ciudad em mi passado. Cheguei à cidade no mês passado. Então, pronto, ponto, né? Foi uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa. Ponto. Me quedei contenta. Fiquei muito contente. Né? Passado aí é fiquei, foi, cheguei. Ou seja, llegué, fui, quedé. Então, são os verbos passado. Uma ação que indicou algo que já passou e não voltará mais a acontecer. Passado concluído ou pretérito indefinido. Para indicar uma nova ação do passado que ocorreu na metade de outra ação. Parece confuso, né, tia Maria? Mas só parece, não é. Olha o exemplo abaixo. É quando, né? Quando empezamos a nos conhecermos de verdade, tuvo que marcharse. Ou seja, quando começamos a nos conhecer de verdade, teve que ir embora. Ou seja, é uma ação na metade de outra. Por quê? Porque quando começamos a nos conhecer, não significa que já conhecíamos, né? Quando começamos a nos conhecer. Ou seja, é uma ação que não terminou. Teve que ir embora. É uma ação ocorrida na metade de outra ação. Porque quando começamos a nos conhecer, passado, começamos a nos conhecer
de verdade teve que ir embora. Ou seja, não chegou a conhecer de verdade porque no comecinho teve que ir embora, teve que separar. Uma ação ocorrida na metade de outra ação. Parece difícil, mas quando vê o exemplozinho aí abaixo, não é nada difícil, né? Então, ó, quando empezábamos a nos conhecermos de verdade, houve que marchases. Ou seja, quando começamos a nos conhecer de verdade, teve que marchar. Que ir embora, desculpa. Hablas espanhol? Formação dos verbos irregulares. Por quê? Porque você vai saber se uma frase ela está no presente, no passado ou no futuro, ou presente, pretérito ou futuro, através dos verbos, né? E aí está a conjugação para o pretérito indefinido, que é este modo que estamos estudando, do modo indicativo. Então, vamos lá? Para conjugar os verbos regulares no pretérito indefinido, devemos modificar apenas as terminações. Eu já expliquei na outra aula essas terminaçõezinhas, né? Ar, er e ir. Ou seja, você tira a terminação, a desinência, o finalzinho do verbo, desinência, ar, er, ir aí do verbo, o finalzinho do verbo. E segue a tabelinha. Confira os exemplos abaixo. Ou a seguir. Próximo slide. Pronomes, né? Os pronomes. Os verbos. Amar, beber, beber. Os pronomes eu, tu, ele, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. E o verbo amar, amei, amasse, amó, amamos, amasteis e amaram. Beber, bebi, bebiste, bebió, bebimos, bebieste, bebieron. E bebi. Bebi, bebiste, bebior, bebiemos, bebieste, bebieron. É a mesma pronúncia do B lá em cima do bebê. Lembrando que o V tem o som do B em espanhol. Então, escreve com V, escreve com V, mas a pronúncia de B e V é uma só. Então, muda apenas o finalzinho do verbo aí, ó. Ar, er, e o outro que seria o ir, aí tá er também, que são dois verbos, terminação em er. A primeira e a segunda terminação. Formação dos verbos irregulares. Os verbos irregulares são aqueles que sofrem alterações em seu radical, na raiz, né, do verbo, ou em sua desinência, na terminação, né? Sua desinência, terminações. Confira alguns exemplos de verbos irregulares no pretérito indefinido. Esta aulinha aqui não é tão complicada porque nós já tivemos uma aula anterior sobre os verbos regulares e irregulares. Se ficou alguma duvidazinha, assiste o outro vídeo da aula passada, né, das aulas anteriores, que fica mais fácil a compreensão desse. E quando começar a fazer atividade também, como vocês vão treinar, então não vai ter dificuldade, porque quando começa a treinar, fazer atividade, o entendimento fica melhor. Aí a formação dos verbos é o mesmo, a listinha, né? Andar, você vai terminar, vai mudar o ar, o er e o ir lá do outro lado. Então, são os pronomes, os mesmos que eu acabei de ler para vocês. O verbo andar conjugado, o verbo ser e o verbo descer, tá? Todos eles aí para vocês. Esses mesmos verbos encontram-se no livrinho de vocês, tá? Se eu não me engano, são os mesmos que está lá no livro de vocês de língua espanhola. Qualquer dúvida, chama a tia Maria no WhatsApp. A tia Maria está aqui para responder as dúvidas de vocês, tá bom? E aí, para saber se as frases estão no passado, também tem marcadores de tempo. Quais são eles, tia Maria? Então, vamos lá. O pretérito indefinido serve para expressar fatos passados. E para isso, utilizamos marcadores temporais, como ayer, anteayer, anoche, el año pasado, el mes pasado, la semana pasada, hace muito tempo, em
enero, ou seja, ontem, anteontem, a noite passada, o ano passado, o mês passado, semana passada, há muito tempo, em janeiro. Então, são marcadores que você já sabe que está no passado, porque se eu estou falando a noite passada, então não pode ser presente, não é? Então, você já vai saber que a frase está no pretérito indefinido. E aí, alguns exemplos a seguir, usando os marcadores de tempo. Né? Ontem fomos ao cinema. Aí fomos lá cine, ontem fomos ao cinema. Anteontem fui ao parque. Anteontem fui ao parque, ou seja, passado. La semana passada comprei um computador novo. Na semana passada comprei um computador novo. El ano passado fizemos uma viagem a Peru. No ano passado fizemos uma viagem ao Peru. Então, essas frases aqui, apenas pelos marcadores de tempo, você já sabe que a frase encontra-se no passado. Não precisa ir procurar o verbo, o verbo está ou não no passado. Apenas com os marcadores de tempo já dá para saber se está no passado. Bom, gente, é isso aí. E agora, para treinar o conhecimento de vocês, atividade, né? Atenção. Atividade no Google Forms após a aula. Então, eu vou liberar o link para vocês, vou postar no grupo e também na plataforma de vocês. Não deixe de fazer, pois sua nota bimestral depende de sua participação. Então, a nota de vocês será contabilizada a participação nas atividades, né, com a entrega das atividades, trabalho, eu já passei uma pesquisa, né, passarei outras, e a provinha de vocês. Então, tudo isso é contabilizado para fazer a nota de vocês do terceiro bimestre. Entregue sua atividade até dia 16 de setembro. Então, hoje é dia 10. Então, quinta-feira é dia 10. Vocês entregarão na próxima quarta, dia 16. Então, vocês terão aí uma semana para fazer a atividade. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Estou sempre à disposição. Independente de manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, estou à disposição. Bom, gente, é isso daí a aulinha de hoje. Até a próxima aula. Lembrando mais uma vez, fiquem em casa, se cuidem, lavem muito bem as mãos, usem álcool em gel. Se precisarem sair, usem máscara. Até a próxima aula.